Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Hoje nós vamos para a 7ª carta dirigida à igreja de Laodiceia, que está exatamente no capítulo de número 3, no versículo de número 14 ao número 22. Então, você que está nos acompanhando desde a primeira carta, hoje nós vamos falar sobre a 7ª carta, que é dirigida para a igreja de Laodiceia. Então o texto bíblico está escrito assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com o colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto a amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pessoal, é importante a gente estudar sobre as cartas no livro do Apocalipse, dirigida às igrejas da Ásia Menor, porque cada igreja representa de fato uma igreja nos dias de hoje, como também representa um tipo de crente. Então essa igreja aqui de Laodiceia era uma igreja morna. Embora tinha muitas condições, era uma igreja soberba, que confiava mais nas riquezas que possuía do que no poder de Deus, ao ponto de dizer: estou rica e abastada e não preciso de mais nada. Ou seja, o dinheiro para essa igreja era suficiente para ela, ao ponto de dizer que não precisava de mais nada. Agora, historicamente, a cidade de Laodiceia se localizava a sudeste de Filadélfia, nas proximidades de Colossos. Era uma velha cidade da Frígia, que originalmente se chamava Dióspolis e depois Reus. Só mais tarde recebeu o nome de Laodiceia, em honra a Laodice,
a maquiavélica mulher do rei Sírio Antíoco II. Era uma cidade extremamente rica e famosa por ser um centro comercial e bancário. Possuía uma fabulosa reserva financeira, além de uma notável indústria de ricas vestes e tapetes de lã, e uma escola de medicina, onde era produzido um remédio para o tratamento de doenças oculares. Olha só a história dessa igreja de Laodiceia. Então, a palavra de Deus diz que aquele que se dirige à igreja de Laodiceia é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação, ou seja, o próprio Senhor Jesus. É bom a gente notar que nas cartas, o Senhor Jesus, ele fala que ele conhece as nossas obras. Ele conhece cada igreja, ele conhece cada pessoa, ele conhece cada membro, ele conhece cada pastor, ele conhece todo mundo. Não passa nada desapercebido aos olhos de Deus. Isso é muito bom para quem é obediente à palavra de Deus. Porque você que está me assistindo aqui, você está andando na obediência, as pessoas podem pensar o que quiserem ao teu respeito. O que importa é aquilo que o Senhor Jesus pensa de você, porque Ele conhece as tuas obras. Em contrapartida, tem aqueles que, aos olhos dos homens, são pessoas que aparentemente são santas, são de Deus, são obedientes, mas o secreto dessa pessoa revela quem ela é. Porque eu não mostro quem eu sou quando eu estou perto das pessoas, não. Eu mostro de fato quem eu sou é quando ninguém está me vendo. Ele diz: conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, era uma igreja que dava ânsia de vômito em Deus. Era uma igreja que dava nojo. Você já olhou para uma coisa nojenta que lhe causou ânsia de vômito? Pois bem, essa igreja causava ânsia em Jesus, porque era uma igreja que dava nojo, era uma igreja morna. Existem igrejas que Jesus olha e ele tem nojo de olhar para essa igreja, porque é uma igreja morna. Existem pessoas que Jesus olha para ela ou para ele sente nojo pelo modo que ela vive. Como que você deixa uma água morna? É você misturando a fria com a quente. As pessoas que são consideradas mornas na fé são aquelas que querem misturar o santo com o profano, que querem misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo, que querem misturar a verdade com a mentira, que querem misturar a verdade com a mentira, a justiça com a injustiça.
Existem pessoas assim, que não se decidiram ainda, que fica um pé cá e o outro lá. Já ouviu falar do crente Raimundo, que fica com um pé na igreja e outro no mundo? É a pessoa indecisa, que não sabe o que quer. E não tem como você ter os dois. Não existe isso. As pessoas que escolhem ter os dois, o mundo e as coisas de Deus, a verdade e a mentira, a justiça e a injustiça, o certo e o errado, são pessoas, são igrejas que, quando Jesus olha, ele sente nojo. Será que você não tem sido uma pessoa morna na fé? Será que você não tem sido esse tipo de crente? Será que a igreja que você frequenta não está assim? Misturando o santo com o profano, misturando aquilo que é de Deus com aquilo que é do mundo, aquilo que é de Deus e aquilo que é do diabo, aquilo que é dos céus com aquilo que é do inferno. E o pior é que tem gente que sabe que o lugar que frequenta se encontra desse jeito. E você está sendo conivente com o pecado dos outros. Olha como que essa igreja era uma igreja soberba, que confiava mais nas riquezas do que no poder de Deus. Porque quando chega no versículo 17, olha só o que a carta diz. Como dizes, olha o Senhor Jesus falando para a igreja de Laodiceia: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. O que é uma pessoa desgraçada? É uma pessoa desprovida da graça de Deus. É aquela pessoa que não provou da graça. E a pessoa que ela não provou da graça de Deus é um perigo, porque ela age sem misericórdia. A pessoa que é desprovida da graça é uma pessoa injusta. A pessoa que é desprovida da graça é uma pessoa hipócrita. A pessoa que é desprovida da graça está a um passo do inferno. Por isso que a Bíblia fala: pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A pessoa que é desprovida da graça, ela não reconhece que tudo é para Ele, tudo vem dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. A pessoa que é desprovida da graça, ela é capaz de querer, de tentar, melhor dizendo, pegar a glória de Deus para ela. Essa igreja confiava nas riquezas, e por causa do dinheiro que essa igreja possuía, ela se achava melhor do que todas as outras. Só que Jesus chega para ela e diz assim: ó, como dizes, rico sou e estou enriquecido,
e de nada tenho falta. E não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Ou seja, era uma igreja que era rica aos olhos dos homens, mas era pobre espiritualmente aos olhos de Deus. E de repente você está me assistindo e você se encontra nessa mesma situação. De repente a igreja que você frequenta se encontra assim, rica, financeiramente falando, materialmente falando, só que espiritualmente falando é pobre, seca. Você chega lá, você não percebe, não sente mais a presença de Deus naquele lugar. É aquele culto mecânico, sabe? Não é aquele culto que é dirigido para Deus, com entrega, com palavras espirituais, mas é aquele culto mecânico. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma ladainha. Pastor não tem argumento. Todo dia fala da mesma coisa. Todo dia aquela mesma culto, aquele mesmo louvor sem vida, aquela pregação sem vida, aquela oração sem vida. Não tem transformação, não tem cura, não tem milagre, não acontece nada, não manifesta demônio, não acontece nada nessa igreja, meu Deus do céu. Tá morna. Era cega, tinha perdido a visão. Quantas pessoas não perderam a visão por causa de bens materiais? Quantas pessoas não perderam a visão por causa de riquezas, por causa de dinheiro? Essa igreja era nua, ou seja, era uma vergonha. Olha só o que o Senhor Jesus fala: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Pessoal, um crente, ele só é aprovado por Deus quando ele passa pelo fogo. Assim como o ouro, ele é provado no fogo, assim também somos nós. Nós só somos aprovados por Deus quando a gente passa pelo fogo e vence. Não existe vida cristã com facilidade. E é exatamente esse fogo que faz a gente amadurecer. É esse fogo que vai nos lapidar. E tem muitas pessoas que quando passam pelo fogo desistem. Se você não passou pelo fogo ainda, eu quero dizer que a sua hora vai chegar. E o conselho que eu te dou: permaneça firme até o fim, que a honra de Deus vai chegar para a tua vida. Ele fala: para que te enriqueças e roupas brancas. Por quê? Roupas brancas. O branco fala de pureza, de santidade. A igreja estava nua, ou seja, causando vergonha por causa do pecado que praticava. E Jesus fala: olha, compra roupas brancas para que te vista, ou seja, arranca essa vergonha, vive em santidade, se vista de pureza, de obediência à palavra de Deus, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Você vê que a palavra de Deus fala: se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luz, mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo será trevas. Ou seja, você tem que guardar os teus olhos. Guarda os teus olhos. Lá em Jó está escrito que ele fez aliança com os olhos dele para não cobiçar nenhuma mulher virgem. A cobiça, ela entra através do olhar. Não coloque os seus olhos naquilo que você sabe que você vai cair em tentação. Davi,
porque decidiu ficar no palácio. Quando ele foi para o terraço, ele viu Betseba tomando banho. Ali ele cobiça e deseja. E ele fala para os seus servos trazerem aquela mulher que era esposa de Urias. Ele se deita com ela, ela fica grávida, ele cai em adultério junto com aquela mulher. Tudo por causa do olhar. Para onde você tem olhado? Aonde você tem colocado os teus olhos? Coloque seus olhos na palavra de Deus. Davi falou: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olhe para Deus. Lá em Hebreus está escrito: olhai para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E por que você está sendo repreendido? Por que você está sendo exortado? Porque no versículo de número 19 diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, se você está sendo repreendido, exortado, é porque Ele te ama. Arrepende-te, abandona o pecado, se converta e se entrega para Jesus. Não fica cocheando entre dois pensamentos, não. Vivendo uma vida dupla. Largue esse pecado, se converta de uma vez. Assuma a sua fé em Jesus, na palavra de Deus. Porque Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ou seja, não basta só ouvir, tem que ouvir, abrir a porta para Jesus entrar. Ou seja, tem que ouvir e praticar para Jesus entrar. Por que às vezes, por que Jesus, Ele não entra na vida de muitos? Porque muitos só querem ouvir, mas não querem obedecer. Jesus está batendo na porta do teu coração, Ele quer entrar. E por que Ele não entra? Porque você não obedece, você não pratica. Você não quer abrir a porta, você não quer tomar atitude. Ele quer cear com você e Ele com você, ou seja, Ele quer ter comunhão com você. Ele quer ter intimidade com você. Como Enoque, ele tinha intimidade com Deus, ele andava com Deus. Noé andava com Deus, Abraão era amigo de Deus, Moisés era amigo de Deus, Davi o segundo coração de Deus. Por quê? Porque esses homens tinham comunhão. Ele quer ter comunhão com você também. E ele fala: ao que vencer, concederei que se assente comigo, e no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com o meu Pai no seu trono. Ou seja, posição de governo, de reinado. Os vencedores vão reinar com Jesus. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com 7 pessoas. O 7 na Bíblia é um número poderoso. Toda vez que o 7 aparece a manifestação do poder de Deus. Eu gostaria que você compartilhasse com 7 pessoas. Nós falamos de 7 cartas, de 7 igrejas, 7 mensagens, 7 ensinamentos, e você vai compartilhar com 7 pessoas, e eu tenho certeza que um milagre vai acontecer na sua vida. Que Deus te abençoe, um forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.